Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio e uma bênção muito grande estar me dirigindo a vocês nesta ocasião. Eu peço licença para entrar na sua casa para expor a palavra de Deus e peço que vocês tenham bastante atenção, porque o assunto que nós temos para falar no dia de hoje é um assunto de suma importância para toda a Igreja de Deus. Eu gostaria de falar hoje sobre o precursor do Messias, o arauto do rei. Esse será o tema da nossa pregação neste dia. Eu agradeço pela atenção de cada um de vocês que semanalmente tem nos acompanhado através do YouTube. Eu peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like, seus comentários e também compartilhar com outros irmãos em Cristo, para que assim essa mensagem possa se difundir e possa chegar a mais pessoas também, e da mesma forma que abençoou a tua vida e edificou a tua vida, possa edificar a vida de outros irmãos também. E você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não tem se inscrito, eu peço que você clique na barra de inscrições aí abaixo do vídeo e assim venha fazer parte desta família que já vai passando aí dos seus 120 inscritos. Então eu agradeço aí pela audiência e pela atenção de todos. Peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. E sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 8. Então, o Evangelho de segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 2 até o 8. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 2 até o 8, diz da seguinte maneira: conforme está escrito nos profetas, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo, ou eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Ao início, meus irmãos, João Batista, ele cita aí, ou poderíamos dizer, o evangelista Marcos, ao princípio, nos versículos 2 e 3, ele cita como que duas profecias aí do Antigo Testamento, uma de Malaquias e a outra do profeta Isaías, que nós já vamos estar abordando em instantes. Então, ele diz que conforme estava escrito nos profetas, voz do que clama no deserto, ou eis aí envio o meu anjo, o meu mensageiro, diante da tua face, o qual preparará o caminho. Então o evangelista Marcos está citando essas escrituras e fundamentando aqui, aplicando essas escrituras ao profeta João Batista. Já haviam se passado 400 anos e Deus ainda se mantinha em silêncio. 400 anos desde que Deus havia enviado o último profeta a esta terra, desde que o último profeta, que foi Malaquias, havia cumprido o seu ministério profético. Nesse período, os judeus estavam com uma grande expectativa. Eles criam que quando Deus voltasse a falar através de um profeta, no entendimento deles, o Messias viria
E esse seria o profeta, seria o precursor daquele, ele seria o precursor, o arauto daquele que ele abriria o caminho e prepararia o caminho. Então João Batista aqui é identificado como sendo o arauto do Rei dos Reis, o arauto do Messias, aquele que prepararia o caminho, para a chegada do grande rei, aquele que prepararia o povo para que recebesse o verdadeiro Messias, como estava escrito em Malaquias, no capítulo 4, e versículos 5 e 6. Veja o que diz aqui, em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias, cerca de 400 anos atrás, ele estava profetizando a respeito desse mensageiro que Deus enviaria para abrir o caminho do Messias. E ele diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É nesse cenário, queridos irmãos, que surge João Batista, o arauto do Rei dos Reis. Então, nesse cenário de expectativa da chegada do Messias, nesse cenário de expectativa que apareceria um arauto do rei, que apareceria um homem que seria a própria personificação novamente do ministério do profeta Elias. Mas com certeza seria outro homem, não seria o Elias do passado. John MacArthur, ao comentar essa seção de Marcos, ele declara o seguinte: monarcas terrestres no mundo antigo invariavelmente enviavam mensageiros oficiais antes deles para preparar o caminho, anunciar a sua vinda e fazer as pessoas prontas para recebê-los. Assim também a chegada do Rei Divino foi precedida por um arauto real que anunciou claramente a sua vinda. Então, para o reverendo John MacArthur, João Batista foi essa pessoa aí que prepararia o caminho para a chegada do grande rei. João Batista, queridos amigos, surge aí no deserto da Judéia, às margens do Jordão, pregando um batismo para arrependimento. Mas que tipo de arrependimento era esse que João Batista estava aí pregando? Era um arrependimento que ele dizia para os líderes religiosos, raça de víboras: produzir frutos dignos de arrependimento, produzir frutos dignos de mudança verdadeira. Vocês estão caminhando para o precipício, vocês estão se afundando no seu pecado, e desde os dias de Malaquias, vocês continuam surrupiando a casa do Senhor, oferecendo animais mancos, animais cegos, animais de todo tipo impuros, mas não aquilo que é de melhor que Deus pediu que fosse oferecido e ofertado. Então esse era o arrependimento. Não é arrependimento um simples choro, um simples remorso dentro do coração que te faz chorar. E se arrepender não é arrependimento superficial. Arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento que produz frutos de mudança. Arrependimento é aquele que te leva a uma nova direção. Antes você estava indo de ladeira abaixo, agora você está seguindo, caminhando em direção à eternidade. Você antes vivia no pecado, hoje você não vive mais. Antes você fumava, antes você bebia, antes você caía em prostituição corriqueiramente, mas hoje você não faz mais isso. Antes você era um herege, hoje você é um verdadeiro pregador. Isso é o que funciona diante do princípio bíblico. Então João Batista, ele surge aí no deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão, pregando um batismo de arrependimento e assim cumprindo a profecia de Malaquias, que há 400 anos atrás ele dizia que Deus enviaria o seu mensageiro para preparar o caminho para a chegada do Messias,
Jesus Cristo, aquele que prepararia o caminho para as pessoas entenderem quem de fato era aquele que viria depois do precursor. É como está aqui em Malaquias, no capítulo 3 e versículo 1. Esta é a profecia que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos, ó. E diz assim, ó: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O modo como o ministério de João Batista se desenvolveu, amados irmãos, revelou que ele era o Elias que prepararia o caminho para o Senhor. Portanto, ele é o precursor do Messias, o arauto do Rei dos Reis. Ele é o precursor do Messias, segundo as Escrituras, o arauto do Rei, que Isaías se havia profetizado 700 anos antes. O homem que abriria o caminho para o Messias, Jesus Cristo, e prepararia o povo para recebê-lo. Esta profecia claramente se cumpriu na vida de João Batista, porque ele foi o homem que converteu o coração dos pais aos filhos. Ele foi o homem que trouxe a mensagem, que introduziu o Messias no mundo. Não é William Branham, como disse os heréticos do Tabernáculos da Fé. Não. O verdadeiro Elias que viria e proclamaria a chegada do grande rei é João Batista. E desta forma nós podemos entender que João estava introduzindo tanto a primeira quanto a segunda vinda, porque não há evidências claras de que há distinção entre uma e outra nas profecias, e desta forma nós enxergamos a vinda do Messias como um todo, tanto em sua obra de redenção há mais de 2000 anos atrás, como a conclusão dessa obra de redenção, que é a sua chegada para o estabelecimento do seu reino. João é apresentado da seguinte forma, dos versos 4 a 6, ó. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, pelo que vemos aqui, João Batista, ele era um homem rude, um homem simples. Esses versos nos apresentam o último profeta, semelhante aos profetas do Antigo Testamento que Deus enviou à terra, pois depois dele não houve necessidade de Deus enviar outros profetas assim. Pois a profecia, a última e maior revelação de Deus sobre a terra, Jesus Cristo, estava cumprida, e desta forma não havia mais necessidade de profetas precursores. A única coisa que necessitava era que Deus levantasse profetas, no sentido de pregadores sofisticados que expusessem as Escrituras de acordo ao que Deus estabeleceu na sua palavra. Por isso os apóstolos vieram pregando e aplicando os textos do Antigo Testamento e mostrando que Jesus era de fato o desejado de todas as nações, que de fato ele era o Messias. E como dizia Jesus em Lucas 16:16, ele diz o seguinte aqui, ó, abram comigo em Lucas 16, versículo 16, que diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, desde o momento que João Batista veio à terra, o evangelho do reino já começou a ser pregado e desta forma anunciado que o rei virá. Portanto, quem definiu João como o último profeta foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sou eu que estou inventando isso da minha cabeça, mas está na palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui que João foi o último dos profetas.
Então foi o Senhor Jesus quem definiu João como o último. Mas ele não diz que João é apenas o último profeta, mas ele declara que João Batista é o maior dos profetas. É o que está aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 7 até o 11. Meditem comigo nessa passagem e vejam o que está dito aqui, ó. Prestem bem atenção no que diz aqui, ó. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. E aqui o Senhor Jesus, ele expõe o texto de Malaquias, no capítulo 13, versículo 1, ele explica esse texto e aplica esse texto a João o Batista. Jesus Cristo claramente definiu João como sendo Elias, que prepararia o caminho para a sua chegada. É o que ele segue dizendo lá em Mateus 17, versos 10 a 13. Acompanhem comigo aí. Mateus 17, versículo 10 ao 13, diz assim, ó: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Por suposto, os escribas liam esse texto de Malaquias, no capítulo 3 e versículo 1, e esperavam a chegada de Elias naquele tempo, mas talvez eles esperassem que Elias, da mesma forma que subiu o assunto ao céu naquele redemoinho, que ele pudesse voltar e pregasse a chegada do Messias. Mas veja o que Jesus diz, ó, versículo 12: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. A mensagem de João Batista nos revela, a mensagem de João Batista revela para nós o conteúdo da pregação de um verdadeiro profeta, queridos irmãos. Um verdadeiro profeta, ele não passa pano para pecado, mas ao contrário, um verdadeiro profeta, ele expõe, ele confronta a imundícia dos homens, ele mostra aonde está o erro. Foi o que João Batista fez com Herodes, que nós falávamos na semana passada. Ele expunha que Herodes era um adúltero, que estava casado com a sua cunhada e vivia com a esposa do seu irmão, e por isso ele foi decapitado. Por isso ele perdeu a cabeça, não foi porque ele chamou ali Herodes de meu lindo e Herodias de minha linda. Ele não passou pano para pecado, mas sim confrontou e falou: Herodes, tu és um pecador, tu és um adúltero. E o compromisso de um verdadeiro profeta é expor os pecados dos homens, a sua imundícia, a sua sujeira. Um verdadeiro profeta, assim como João Batista, ele anuncia a salvação e a purificação de pecados que Deus oferece ao seu povo através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo ao morrer por nós na cruz do Calvário. Portanto, pregação não é para nos fazer felizes, meus irmãos, mas é para tocar na ferida e nos fazer convertidos e santos diante de Deus. Eu não estou aqui para bajular vocês, eu não estou aqui para falar o quão bonitinhos vocês são, porque nós não somos bonitinhos, nós somos muito feios por conta do pecado que habita em nós. E desta forma, a única maneira de nós voltarmos à essência do que Deus nos criou é crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo e entendendo o quão deploráveis nós somos, o quão pecadores nós somos e o quão necessário é arrependimento para nós. Eu poderia falar palavras bonitas aqui, eu poderia adular vocês,
chamar vocês de o xodozinho do Senhor, mas a realidade é que nós somos pecadores iníquos. Verdadeiramente, o coração do ser humano é unicamente voltado para o mal, e a única forma de expurgar esse pecado que está dentro do nosso coração e botar para fora todo esse mal que foi introduzido no mundo através do primeiro homem, Adão, é através de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Isso é o que vai nos fazer convertidos e santificados diante de Deus. João Batista, ele se assemelhava aos profetas antigos, como Elias, Jeremias e Isaías. O texto diz para nós que a sua roupa era simples, feita de pelo de camelo. O modo como ele se vestia era grosseiro, e se comparado com as vestes efeminadas e finas dos sacerdotes, João vivia de modo simples. De fato, era um homem rude, um homem rústico, de palavras duras, que chamava as pessoas ao confrontamento e expunha o pecado de sua nação. De fato, era um homem rústico, mas cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Como está dito aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 13 ao 17. Abra comigo em Lucas, no capítulo 1, versículo 13 até o 17. Lucas 1, versículo 13 ao 17, diz assim, ó. Aqui o anjo Gabriel vai nos mostrar quem é João Batista. Ó. Desde a primeira profecia que o seu pai Zacarias recebeu, já era apontado que este menino seria o Elias que havia de vir. Ó. Disse-lhe, porém, o anjo, qual anjo? Gabriel, ó, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos. E aqui ele acrescenta algo mais que Malaquias não havia falado, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então a mensagem de João Batista era categórica. Ele sabia muito bem do que ele estava falando, ele sabia a quem ele estava abrindo o caminho, ele sabia quem era o seu mestre, e ele sabia quem de fato ele era. É o que nós vamos ver nos versos seguintes. Mas, nos atendo aos versículos que nós estamos meditando agora, estes versos também nos mostram, amados irmãos, que a alimentação, o alimento de João, era gafanhotos. E gafanhoto aqui em nosso texto é o inseto que leva este mesmo nome aí. O consumo de insetos, meus irmãos, no Oriente Médio era e é algo comum até nos dias de hoje. Vocês podem ver reportagens, inúmeras reportagens que são feitas aí pelo Oriente, na Tailândia, Coreia, Japão, outros países aí. É comum encontrar barraquinhas onde estão expostos aí insetos no espeto, às vezes frito ou assado. Então, fazia parte da dieta deles. Mas vejam o que diz em Levítico, no capítulo 11, versículo 21 e 22. Abra comigo em Levítico, no capítulo 11, versículo 21 e 22. Tem algo bastante interessante aqui. O profeta Moisés, ele diz que Deus, ele incentivou e permitiu aí que os israelitas comessem 4 tipos de insetos. Vejam bem o que diz aqui, ó. Levíticos, capítulo 11, versículos 21 e 22, ó. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras... Vejam bem o que diz aqui, ó. Levítico capítulo 11, versículos 21 e 22, ó. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés,
cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar, com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes. A lacusta é o segundo, a lacusta segundo a sua espécie, e o gafanhoto é o segundo, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Então aqui vemos Deus incentivando os israelitas e permitindo que eles comessem 4 tipos de insetos. E desta forma, esse texto confirma para nós que esse gafanhoto que aparece aqui no texto de Marcos, no capítulo 1, do qual João Batista se alimentava, provavelmente era o inseto que nós conhecemos com esse nome. Então, o mel silvestre aí ele dispensa explicações, porque se trata do produto das abelhas, o adoçante mais antigo do mundo. Portanto, João Batista era um homem simples, de vestes e hábitos simples. Mas o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? O que nós aprendemos com os hábitos e vestes simples de João Batista? O estilo de vida e alimentos e hábitos alimentares de João Batista era um protesto contra os líderes religiosos do seu tempo. Mas era também, ou nós podemos dizer, é um confronto contra os líderes religiosos do nosso tempo. Então eu posso dizer para vocês que o estilo de vida e hábitos alimentares de João Batista, ele era um protesto contra os líderes religiosos do seu tempo, mas também é um confronto para os líderes religiosos, mercenários, líderes de seitas dos dias atuais. Esses donos de mega churches, homens que o grande objetivo de suas vidas é ganhar dinheiro e captar recursos para alimentar, fomentar e saciar a sua fome inesgotável por poder, manipulação e controle de pessoas incautas. Eles nunca têm por objetivo alimentar as ovelhas de Cristo, mas ao contrário, ao invés de alimentá-las, eles se alimentam e vivem delas. Eles vivem da sua carne, da sua lã e do seu sangue. Porque esses homens, líderes de grandes igrejas aí, mega churches, que estão cheias aí de pessoas que eu posso dizer fanáticas na maioria de suas vezes, porque estão procurando ali uma barganha, uma espécie de troca com o Criador, onde eles fazem inúmeras campanhas, inúmeras ofertas obscenas ali, ofertas fétidas que não cheiram bem para Deus, onde eles oferecem rios de dinheiro para mega construções, para comprar o terno italiano do seu líder religioso de estimação, mas não estão em busca de salvação. Eles só vão para as igrejas para alimentar o seu ego e dizer para Deus: olha, eu entendo desta forma, faça por ti que eu te ajudarei. Então desta forma eles entendem o seguinte: eu vou dar oferta disso, vou dar oferta daquilo, e Deus é obrigado a me abençoar para o inferno com essa teologia da prosperidade que veio da mente de Satanás, que diz o seguinte: se prostrado me adorares, eu darei tudo isso que você pode ver para você. Eu posso dizer para vocês a teologia da prosperidade pregada por Edir Macedo, R.R. Soares, Agenor Duque, Valdomiro Santiago, entre outros nomes que aparecem aí pelas redes sociais e em toda a internet, na rádio, na televisão. Essa teologia veio do inferno, veio para surrupiar a casa dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Esses homens não pregam o verdadeiro evangelho, eles estão ali apenas para surrupiar e roubar. Eles não querem cuidar das ovelhas de Cristo. Como eu disse, eles querem viver das ovelhas de Cristo. Eles querem comer a sua carne, viver da sua lã e beber o seu sangue. Nada mais do que isso. A Escritura nos mostra que o verdadeiro homem de Deus, ele é humilde, como João Batista. Ele nunca é altivo, nunca é orgulhoso, nunca é soberbo. Ele nunca se orgulha de si mesmo e das coisas que ele faz, porque ele sabe que tudo o que ele faz, quem está fazendo através dele é Deus.
Eu não posso me orgulhar de inúmeras pregações que já fiz, porque essas pregações quem deu foi Deus. E da mesma forma que Ele deu, se eu começar a me jactanciar, eu sei que Ele pode tirar a inspiração e já não vir mais nenhuma. E por isso que a cada dia que passa eu tenho que me tornar a cada dia mais humilde, mais parecido com o meu Senhor e com o teu Senhor. Então o verdadeiro homem de Deus, ele é humilde como João Batista, nunca altivo, soberbo e orgulhoso de si mesmo. Ele não é avarento, adorador de Mamon, como esses homens que eu acabei de citar. Mamon é a única entidade na Bíblia que Jesus usou o termo de Senhor para se referir a ele. Mamon é o dinheiro, é a riqueza, é as posses. Então, um verdadeiro profeta de Deus, ele não ostenta para si títulos idiotas, como profeta, apóstolo, patriarca. E pasmem, até paipóstolo eu já vi nessas seitas religiosas. O verdadeiro homem de Deus, ele se alegra simplesmente de ser chamado de irmão. Muitos títulos podem ter surgido ao decorrer do desenvolvimento da igreja cristã, como presbítero, bispo, reverendo. São títulos que são dados para as lideranças da igreja. Mas eu posso dizer para vocês que verdadeiros cristãos, reverendos, presbíteros, eles ficam mais alegres de ser chamados de irmãos do que dos seus títulos propriamente dito. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, fujam de centros religiosos onde haja homens deste tipo que eu acabei de descrever aqui, e entendam uma coisa, e entendam, assim como dizia o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. E o que ele queria dizer com isso? Ele não está pregando o assassinato em massa desses falsos apóstolos e falsos profetas que estão no mundo hoje. O que ele quer dizer categoricamente é que os verdadeiros apóstolos estão todos mortos e já são santos e estão na glória, lá com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os apóstolos comporam o número de 13, contando com o apóstolo Paulo. Depois disso aí, a nomenclatura das lideranças dentro da igreja mudaram de nome e passaram a ser chamados de presbíteros e bispos, que eram os mestres da igreja, aqueles que ensinavam, que presidiam bem, homens que eram esmerados na palavra de Deus, que conheciam e manipulavam aqui no sentido bom a palavra de Deus. Ele sabia manejar a palavra de Deus e desta forma ensinava o povo. Esses eram os bispos e presbíteros. Só que nos versos 7 e 8 diz algo interessante aqui sobre João Batista e deixa bem claro que ele entendia quem ele era e quem era Jesus. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo, ou eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, João Batista, ainda que era o maior dos profetas, porque ele era o arauto do rei, aquele que veio tocando a trombeta e dizendo: o Messias está vindo. João Batista, ainda que era o maior dos profetas, o precursor do Messias, o arauto do Rei dos Reis, o arauto do Rei Divino, ele entendia quem ele era e quem era o seu mestre, o Messias, a pessoa para quem ele estava preparando o caminho. E por isso João se considerava inferior a um escravo, pois ele declara que era indigno. Ele não era digno de se curvar e tirar as sandálias do seu rei, pois naqueles tempos, meus irmãos, quem fazia esse trabalho aí, de tirar as sandálias de alguém que vinha caminhando e lavar os seus pés empoeirados com a poeira da estrada, era um escravo. E por isso João se julga indigno de fazer esse trabalho. Ele se julgava inferior a um escravo. O que nos mostra, meus irmãos, que o pregador ele não é um Deus na terra, alguém intocável, como aquela balela, não toque no ungido do Senhor, besteira. Um pregador é um servo, não um rei,
mas ao contrário, um escravo do Rei dos Reis. Eu posso dizer para vocês que essa historinha de não toque no ungido do Senhor, não maltrate o meu profeta, isso aí é besteira, isso aí é balela, porque um verdadeiro profeta, ele tem prazer em servir, não ser servido, porque Jesus, quando veio a esta terra, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio entregar a sua vida em resgate da nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Jesus foi e nos ofereceu a sua vida, morrendo na cruz do Calvário por cada um de nós. E você que vive na prática do pecado, sistematicamente, o que você faz com isso? Sabendo que Jesus teve que descer do seu trono, se esvaziar e morrer por causa da sua nojeira e por causa da minha nojeira, por causa da minha imundícia, por conta dos meus muitos pecados. E desta forma, eu quero dizer para vocês que um verdadeiro pregador, ele aponta para a pessoa que realmente deve ser adorada. Um pregador, ele não requisita a adoração para si, ou privilégios, mas ele demonstra ao povo que eles devem adorar apenas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei Divino. O pregador não está aqui para se aparecer, para se amostrar, mas mostrar o Cristo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Esse é o meu papel, esse é o papel de todo pregador, expor as Escrituras, explicar as Escrituras, aplicar as Escrituras para o povo e mostrar a realidade do Evangelho. E desta forma, eu posso dizer para vocês que havia uma diferença tremenda entre Jesus e João, e como dizia o irmão William Hendrickson, havia uma diferença tremenda, uma diferença que era semelhante. O eterno, infinito, e o temporal finito. Desta forma, o imortal, o eterno, o infinito era Jesus e continua sendo Jesus, e o temporal, o finito, João, representando todo pregador, representando todo profeta, representando todo homem aí. E João entendia que seu batismo era superficial, seu batismo era físico, seu batismo era com água para arrependimento. Mas ele sabia que seu batismo passageiro era uma sombra que representava o verdadeiro batismo, o batismo perfeito e definitivo que Jesus nos daria. Ao nos batizar com o Espírito Santo e através da sua morte, o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, purificar os nossos pecados, nos resgatando das trevas e nos trazendo para a sua maravilhosa luz, sua gloriosa luz. Essa é a diferença que há entre Jesus e os profetas. Profetas são homens finitos, no sentido humano e mortal. Jesus é Deus, ele é eterno. Seu batismo e seu ministério jamais terminarão, pois o batismo do Espírito Santo sempre estará em vigor dentro de nós, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E isso não é porque eu sou muito bom, porque eu sou perfeito, porque eu sou um santo de Araque. Não, porque Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre, porque quem sustenta a nossa salvação é o Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Eu sozinho eu não consigo sustentar a minha salvação, porque se deixasse por minha própria conta eu perderia ela. Mas como é Jesus que me sustenta, desta forma eu consigo permanecer salvo. E por isso minha tarefa e a tarefa de vocês é pregar o Evangelho, apontando sempre para o nosso Redentor, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador Jesus Cristo, centralizando sempre a nossa mensagem nele, tomando sempre como exemplo exemplos de humildade como João Batista e o próprio Jesus. William Barclay, ao comentar esses versos, ele diz o seguinte, comentando sobre João Batista: a evidente humildade deste homem, a maneira como soube colocar-se em segundo plano, sua completa identificação com sua mensagem, impulsionava as pessoas a escutá-lo.
O que deve impulsionar as pessoas a ouvir um pregador não é a sua eloquência, não é a sua retórica, e muito menos a sua dicção ou preparação teológica. É o quanto ele se coloca em segundo plano e aponta para Jesus Cristo. O fato do homem se engrandecer deve fazer com que as pessoas que são verdadeiras ovelhas de Cristo se afastem dele. Agora, se é um homem que aponta para a cruz e que aponta para Jesus Cristo, as pessoas devem vir e estar na sua presença. E como dizia o pastor Suher Michelin, ele dizia o seguinte, contando um testemunho de uma igreja onde ele foi, que quando ele subia ao púlpito, as pessoas se colocavam de pé e diziam o seguinte: nós já estamos preparados para ouvir tudo o que Deus tem para falar através de você. E desta forma, essa deve ser a compreensão da igreja, meus irmãos, que quando um pregador divinamente inspirado e orientado pelo Espírito Santo sobe à plataforma, a igreja deve entender que este homem está investido de autoridade para expor as Escrituras e falar apenas o que diz as Escrituras. A igreja deve ter esse entendimento e estar preparada para receber tudo o que de Deus está para vir através desse homem. Mas tem algo mais que João Batista nos diz aqui. João Batista nos chama à preparação, nos chama para endireitar os nossos caminhos, pois o Messias, o Rei Divino, está vindo, como muito bem disse o reverendo John MacArthur. Agora a pergunta que fica, amados irmãos, é a seguinte: e nós, como igreja, como noiva do Cordeiro, como noiva do Rei Divino, estamos de fato preparados? Estamos abrindo o caminho para o noivo ou estamos abrindo o caminho para o anticristo? Prestem bem atenção no que eu vou falar, eu não estou dizendo que todas as igrejas estão erradas. Existem igrejas verdadeiramente bíblicas que têm compromisso com as Sagradas Escrituras. Mas olhe o cenário atual e veja o tipo de igreja que está se desenvolvendo, principalmente no meio neopentecostal, onde tem surgido esses malditos coachings, falsos profetas, falsos apóstolos, que têm distorcido a palavra de Deus. Então, nós como igreja, como noiva do Cordeiro, do Rei Divino, estamos de fato preparados? Estamos abrindo o caminho para o verdadeiro Cristo, para o nosso noivo? Ou estamos abrindo o caminho para o anticristo? As atitudes e caminhos daqueles que se auto-intitulam cristãos, reformados ou evangélicos de modo geral, as atitudes e atos que esses homens e mulheres fizerem, atitudes que tomarem, irá definir quem de fato esta geração de cristãos está aguardando. E mais uma vez eu falo, analise o cenário que estamos inseridos. Esquadrinhe, veja e pense sobre isso. Quem vocês e eu estamos esperando? Estamos esperando o Cristo que João Batista apontou? Ou estamos esperando uma espécie de Cristo que nossa mente pecaminosa pré-fabricou? Um Cristo que bem mais parece um hippie? Um Cristo paz e amor que aceita todo tipo de pecado? E mais uma vez eu posso citar o reverendo Hernandes Dias Lopes. A igreja, meus irmãos, ele dizia o seguinte: está aberta para todos. A igreja é aberta para o homossexual, a igreja está aberta para a lésbica, para o drogado, está aberta para o adúltero, está aberta para todos os pecadores. Mas a igreja não aceita tudo. A igreja não aceita o pecado, a igreja não aceita a depravação, porque foi investida de autoridade por Deus através das Escrituras, para através de pregadores e pregações como essas, expor o pecado do mundo e mostrar aonde está o erro. Esta geração do não me rele, não me toque, que não podemos falar de pecado, não podemos falar do inferno, e eu sempre estarei falando sobre pecado e estarei falando sobre o inferno. Você que acompanha o nosso canal, não pense que daqui para frente eu vou adocicar o tipo de mensagem que prego. Muitos podem pensar, este pregador devia se amoldar às tendências do momento.
pregações coachings, pregações da teologia da prosperidade, teologia da libertação, que mais provém de uma ideia aí de associar o marxismo cultural com a Bíblia, para o inferno com tudo isso. Eu sou um pregador à moda antiga, eu me espelho em João Batista e outros pregadores aí da antiguidade e pregadores de nosso tempo. Eu também me espelho no maior de todos os pregadores. Muitos podem dizer, e eu concordo com isso, que o reverendo Charles Spurgeon, ele foi o príncipe dos pregadores por conta do modo que o ministério dele se desenvolveu, por conta do trabalho que ele fez. Mas eu quero dizer para vocês que o próprio Charles Spurgeon, ele diria que o verdadeiro príncipe dos pregadores é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu concordo muito bem com isso. Então, à medida que o tempo vai passando, meus irmãos, é tempo de nós tomarmos a atitude e tomarmos o caráter de um verdadeiro cristão bíblico, não um cristão modinha que está aí nas redes sociais, se auto-intitulando cristão, mas vivendo como um imundo, vivendo como um pecador. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.